Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta tem ecoado em todas as culturas, civilizações e épocas: quem sou eu de verdade? Essa não é uma curiosidade banal. É um chamado profundo que pulsa dentro de nós como um sussurro constante. Buscamos respostas sobre a vida, sobre o sentido da existência, sobre como alcançar uma realidade mais plena, mais autêntica, mais nossa. Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dedicou sua vida a investigar essas perguntas. Ele buscava respostas apenas na lógica ou na razão, mas se aventurava no vasto território do inconsciente, aquela parte oculta da mente onde memórias, emoções, feridas e verdades esquecidas se escondem. E entre suas descobertas mais impactantes, há uma que toca diretamente o coração de todos nós. Existe dentro de cada ser humano uma parte esquecida, uma versão de si mesma que parou no tempo e que continua ali, silenciosa, esperando ser vista. Essa parte é a sua criança interior. Tenha pensado nisso. Talvez ache que a infância ficou para trás, enterrada sob os anos, responsabilidades e desafios da vida adulta. Mas a verdade é que essa criança ainda está aí dentro, e ela influencia silenciosamente tudo: suas decisões, suas emoções, seus relacionamentos, suas reações, suas dores. Jung nos ensinou que nossa psique não é uma unidade estática, mas sim um conjunto de partes, facetas que coexistem, se chocam, se repetem, e uma das mais intensas e profundas parte é justamente essa que carregamos sem perceber. Quando essa criança foi ferida, quando ela se sentiu rejeitada, ignorada, desvalorizada, essas experiências não se apagam. Elas formam o que Jung chamou de sombra. E essa sombra segue viva, silenciosa, mas ativa. Talvez você se veja repetindo os mesmos padrões, se envolvendo com pessoas que te ferem, tentando agradar a todo custo, sentindo que nunca é suficiente, por mais que se esforce. Talvez, no trabalho, tenha dificuldade em impor limites. Talvez leve críticas de forma mais dolorosa do que o necessário. Tudo isso tem uma raiz mais profunda, uma ferida emocional que nasceu lá atrás e nunca foi devidamente cuidada. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine-se criança novamente. Lembra quando você não tinha medo de expressar o que sentia, quando acreditava na magia da vida, quando confiava nas pessoas sem se questionar se seria suficiente? Em que momento tudo isso começou a desaparecer? Em que fase da vida você aprendeu que precisava se calar para ser aceita, que precisava esconder sua dor, que não poderia ser simplesmente você? Jung nos alerta. Essas experiências não desaparecem. Elas ficam armazenadas no inconsciente. E o mais impressionante, elas não são apenas memórias antigas. Elas estão vivas, se manifestando a cada novo desafio, a cada nova relação, a cada vez que você sente que não é ouvida ou valorizada. A sua criança interior está sempre tentando falar com você. A questão é, isso que aqui no canal Mentalidade Inabalável falamos tanto sobre autoconhecimento, porque só se liberta quem se conhece. Só se cura quem tem coragem de olhar para dentro. E se esse conteúdo está tocando algo aí dentro, se está fazendo sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque nos próximos blocos vamos mergulhar cada vez mais fundo e você não vai querer perder isso. Jung também dizia que a cura não está em esquecer, mas em reconciliar-se com a própria história. Não é sobre apagar o passado, mas acolher a parte de você que ficou presa nele. E a chave dessa cura está na introspecção, na capacidade de olhar para dentro com compaixão, sem julgamentos. Da próxima vez que você sentir medo, insegurança ou tristeza sem razão aparente,
Em vez de ignorar, pergunte: que parte de mim está se sentindo assim? De onde vem essa dor? Às vezes, essas respostas te levarão a lembranças esquecidas. Há momentos em que você foi criticada por ser sensível, em que se sentiu culpada por ter necessidades, em que aprendeu, na prática, que o amor vinha com condições. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. O reconhecimento da dor é o primeiro passo da cura. Se essa mensagem te tocou, comenta aqui embaixo. Eu decido olhar com carinho para minha criança interior. Assim, você reforça o seu compromisso com essa jornada e ainda inspira outras pessoas. E claro, se está sentindo essa conexão com o que estamos conversando, não esquece de deixar seu like e ativar o sininho. No canal Mentalidade Inabalável, cada vídeo é um passo na sua jornada de cura, de fortalecimento, de despertar. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais essa ideia. Como as feridas da criança interior moldam nossos relacionamentos adultos e o que podemos fazer para transformar isso. A jornada está só começando e você não está sozinha. Você já reparou como certos acontecimentos parecem se repetir na sua vida? Padrões emocionais, relacionamentos que terminam sempre do mesmo jeito, sensações que surgem do nada, sonhos que te deixam com aquela inquietação no peito. Parece coincidência, mas não é. Carl Jung dizia que o inconsciente não é passivo. Ele se comunica. E muitas vezes, a maneira que ele encontra para chamar a sua atenção é repetindo as mesmas lições, até que você finalmente esteja pronta para escutá-las. Essas repetições não são azar, são convites. Convites para você olhar para dentro, para escutar aquela parte esquecida de si mesma que ainda carrega feridas antigas, sua criança interior. Ela se manifesta de maneiras sutis, mas poderosas, nos sonhos simbólicos, naquele desconforto que aparece do nada, naquela reação desproporcional a algo pequeno. Em tudo isso, há uma mensagem. Olhe para mim, eu ainda estou aqui. A cura da criança interior não acontece em um dia. Ela não vem por mágica, nem por frases prontas. É um compromisso, um reencontro diário, um ato de amor próprio profundo. Significa dar-se o direito de sentir o que, por muito tempo, você teve que reprimir. Significa conversar consigo mesma com carinho, com a mesma delicadeza que você usaria com uma criança pequena, assustada e confusa. Significa resgatar a leveza de viver, a vontade de brincar, de rir alto sem medo do julgamento, de se encantar com o simples. E quando esse processo começa, algo lindo floresce. Sua essência feminina desperta. Jung falava que dentro de cada pessoa existem dois princípios complementares, o masculino e o feminino. E não se trata de gênero. A energia feminina é o lado que acolhe, sente, nutre, cria, flui. É o lado que se conecta com a vida de forma intuitiva e espontânea. Mas, quando a nossa criança interior está ferida, essa energia se fecha. Nos tornamos rígidas, desconfiadas, hiperalertas. Vivemos como se estivéssemos sempre nos defendendo de um ataque que nunca termina. A sociedade moderna reforça isso. Somos incentivadas a sermos fortes, autossuficientes, invulneráveis. E embora isso tenha seu valor, quando vivido em excesso, nos desconecta de quem realmente somos. Porque força não é o oposto de sensibilidade. A verdadeira força está na vulnerabilidade consciente, na coragem de sentir, na capacidade de confiar. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, você vai ouvir isso muitas vezes. Sentir não é fraqueza, sentir é a ponte para a cura. E é justamente no processo de acolher essa criança ferida, de dar espaço para ela se expressar, que reencontramos essa força sutil, amorosa, intuitiva, a energia feminina em
sua forma mais pura. Quando sua criança interior se sente segura, quando percebe que não será rejeitada, que sua dor será acolhida, ela se solta, ela aparece. E com ela vem uma leveza nova, um brilho diferente no olhar, um magnetismo natural que não precisa provar nada para ninguém. Ela apenas é, e isso basta. Talvez, nesse momento, você esteja percebendo o quanto essa ferida ainda influencia sua vida adulta. O quanto ela molda suas escolhas, seus relacionamentos, sua autopercepção. E tudo bem. Consciência é o primeiro passo. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas se permitir começar. Comenta aqui embaixo se essa mensagem tocou você. Eu escolho me reconectar com minha essência. Seu comentário pode ser o sinal que outra pessoa precisava para iniciar a própria jornada. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, cada vídeo é um convite para você se lembrar de quem realmente é. Por trás das máscaras, das defesas, dos medos. O caminho da cura exige coragem. Exige que você pare de buscar aprovação externa. Que deixe de tentar preencher o vazio com aplausos, com atenção alheia, com relações rasas. E comece a se dar o amor que sempre precisou. Jung chamava isso de processo de individuação. O caminho para se tornar inteira. Não é sobre se transformar em algo novo. É sobre lembrar quem você sempre foi. Antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser. E quando isso acontece, as mudanças são inevitáveis. Você começa a atrair pessoas que realmente te enxergam. Você começa a se posicionar com clareza, sem culpa. Você para de aceitar migalhas porque reconhece o seu próprio valor. Você deixa de sobreviver e passa a viver. Com presença, com profundidade. Com alma. Esse é o poder de uma criança interior curada. Essa é a força de uma essência feminina restaurada. E no próximo bloco, vamos falar sobre como essa reconexão com sua essência impacta diretamente seus relacionamentos afetivos e como transformar padrões tóxicos em vínculos saudáveis e conscientes. Então já ativa o sininho para não perder nada. E compartilha esse vídeo com quem você sente que precisa ouvir isso. A jornada continua. E você está exatamente onde precisa estar. Talvez você já tenha começado a olhar para dentro. Talvez esteja reconhecendo partes de si mesma que ficaram escondidas por muito tempo. E aí, de repente, você se sente bem, acalmada, inspirada, mas no dia seguinte, parece que tudo desaba. Inseguranças, vem à tona medos. Você se pergunta, será que estou regredindo? Será que não estou pronta para isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa fundamental. A cura não é linear. E ela também não é rápida. Esse processo de acolher sua criança interior, de integrar suas sombras e reconstruir sua relação consigo mesma, não acontece em linha reta. É mais parecido com uma espiral. Você passa pelos mesmos lugares, mas de um novo jeito, com mais consciência, com mais compaixão. Vai haver dias em que você se sentirá em paz, e dias em que parecerá estar voltando ao ponto de partida, mas não está. Cada passo, mesmo os mais dolorosos, conta. Cada vez que você escolhe se tratar com amor em vez de autocrítica, cada vez que decide se escutar, se acolher, mesmo que o mundo grite o contrário, você está se curando. E essa cura não transforma apenas a sua história. Ela impacta gerações. Toda vez que uma mulher se compromete com a própria cura, ela está quebrando padrões que foram passados de mãe para filha. De avó para neta, geração após geração. Ela se torna uma nova raiz, ela se torna um farol, iluminando outras mulheres que talvez nunca souberam que havia outra forma de viver. Uma forma mais livre, mais leve, mais autêntica. Por isso,
Agora eu te pergunto, você está pronta para isso? Está pronta para dar esse primeiro passo? Está disposta a olhar para dentro com honestidade e abraçar aquela criança que passou a vida esperando ser vista? A resposta está em você. E o momento de começar é agora. Agora mesmo. E se isso está ressoando com você, comenta aqui. Eu estou pronta para me curar. Escrever isso é um compromisso com a sua própria alma. E também pode ser o encorajamento que alguém precisa para dar esse mesmo passo. Se ainda não se inscreveu no canal Mentalidade Inabalável, faz isso agora. Aqui cada vídeo é um espaço seguro para você reencontrar sua força, sua essência, sua verdade. Você não precisa fazer essa caminhada sozinha. Agora é importante entender. Curar a criança interior não é apenas sobre revisitar o passado, é sobre transformar o presente, é sobre mudar a forma como você se trata, como se olha, como se respeita agora. Muitas pessoas confundem cura com reviver a dor, mas não se trata de reviver, e sim de resignificar, de dar àquelas experiências um novo sentido, de compreender que, embora não pudesse fazer nada na época, hoje você pode. Jung nos ensinou que a psique tem uma capacidade imensa de autocura, se permitirmos. Se pararmos de fugir de nós mesmas e dermos espaço para que o que foi reprimido finalmente encontre acolhimento. A verdade é que aprendemos a ignorar nossa própria voz. Fomos ensinadas desde cedo a sermos fortes, silenciosas, ajustadas às expectativas dos outros. Quantas vezes você se moldou só para ser aceita? Quantas vezes silenciou sua dor só para não incomodar? E cada vez que isso aconteceu, cada vez que você se traiu para caber no mundo, sua criança interior sentiu isso como um abandono. Esse abandono, mesmo que invisível, ainda vive em você. Ele se expressa nos seus relacionamentos, nas suas decisões, na forma como se enxerga e se permite viver. Observe suas reações. Elas são pistas. Talvez você fique ansiosa quando alguém se afasta. Talvez evite conflitos, mesmo quando tem razão. Talvez se recuse a pedir ajuda, mesmo quando está sufocando. Tudo isso tem uma origem. Tudo isso é a voz da criança ferida ecoando por dentro. E sabe o que Jung dizia sobre isso? Ele falava sobre a integração da sombra, parte da nossa psique que preferimos não ver, mas que precisa ser reconhecida. A criança interior ferida muitas vezes se esconde na sombra. Ela aparece disfarçada de perfeccionismo, de independência exagerada, de medo da vulnerabilidade. Mas não importa o quanto você tente reprimir, ela vai encontrar uma forma de se manifestar. Às vezes em padrões repetitivos, às vezes em doenças físicas. Porque sim, o corpo e a mente são uma só coisa. E tudo aquilo que não é curado emocionalmente grita de outra forma. Então, por mais simples que pareça, curar pode começar com um gesto simbólico. Escreva uma carta para sua criança interior. Visualize ela ali, diante de você, e diga: eu estou aqui agora. Você não está mais sozinha. Eu vou cuidar de você. Pode parecer pequeno, mas esse gesto abre portais profundos dentro da alma. Portais de reconexão, de confiança, de afeto consigo mesma. E se essa mensagem está despertando algo em você, ativa o sininho agora mesmo. No canal Mentalidade, cada novo episódio é uma continuação dessa jornada. E o próximo bloco será um mergulho ainda mais profundo sobre como a autoaceitação transforma nossa forma de nos relacionarmos, não só com os outros, mas com a vida. Se essa conversa está tocando seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir. A cura não se faz sozinha, ela se espalha quando compartilhamos o caminho. Nos vemos no próximo capítulo dessa jornada. Você está indo bem. Continue. Você já percebeu
Como alguns gestos simples podem carregar uma força simbólica imensa. Escrever uma carta para sua criança interior, falar com ela em voz alta, visualizar aquela versão de si mesma, assustada, carente, esquecida, e estender a mão com amor. À primeira vista, isso pode parecer pequeno, mas Carl Jung nos ensinou algo profundo. O inconsciente não responde a palavras lógicas. Ele responde a símbolos. E quando você faz um gesto simbólico, como escrever essa carta, ou fechar um ciclo emocional do passado, você está libertando a energia que ficou presa naquele momento. Você está dizendo ao seu inconsciente: eu estou aqui agora, e eu escolho cuidar do que um dia foi abandonado. Esse cuidado é mais do que um alívio momentâneo, é transformador. É como se a alma, ao ser vista, finalmente respirasse em paz. E junto com essa libertação, algo ainda mais poderoso começa a florescer. A energia feminina, em sua forma mais pura e verdadeira. É importante lembrar, a verdadeira essência do feminino não é fraqueza, nem submissão. Muito pelo contrário, a energia feminina é aquela que acolhe, que sente, que cria, que nutre, que se move com a vida, não contra ela. Ela se conecta com a intuição, com a sabedoria do corpo, com os ciclos da alma. Mas, quando a criança interior está ferida, essa energia se bloqueia. Nos tornamos rígidas, desconfiadas, desconectadas da nossa própria intuição. Passamos a viver no modo sobrevivência, como se a vida fosse um campo de batalha onde não podemos baixar a guarda. A cura da criança interior é o caminho que nos leva de volta para casa, para dentro de nós, para essa sabedoria feminina que sabe se cuidar, se nutrir, se respeitar. Isso não quer dizer que você nunca mais sentirá medo ou insegurança. Essas emoções são humanas, fazem parte da jornada, mas a diferença é que, com consciência, você deixa de ser refém dessas feridas. Você para de reagir a partir da dor e começa a agir a partir da sabedoria. Para de buscar amor desesperadamente e começa a se oferecer esse amor por dentro. E essa mudança, embora comece dentro, reflete em tudo ao seu redor. Muda a sua forma de se relacionar. Muda o que você aceita, o que você tolera, o que você atrai. Quando você cura sua criança interior, você para de aceitar migalhas. Você para de se contentar com relações que te drenam, que te diminuem, que te obrigam a se moldar o tempo todo. Você se torna mais seletiva, não por medo, mas por amor próprio. Porque quando você aprende a se dar o que precisa, para de implorar que o mundo faça isso por você. Jung dizia que o propósito da vida é a individuação, esse processo profundo de nos tornarmos quem realmente somos, livres das máscaras, dos condicionamentos, das exigências que nos ensinaram a carregar. Mas esse caminho exige coragem. Coragem de parar de fugir de si mesma, coragem de encarar a dor com presença, coragem de olhar para dentro e dizer: eu estou pronta para me reencontrar. E sim, esse processo pode despertar emoções adormecidas há muito tempo. Pode trazer à tona lembranças que você preferia esquecer. Pode fazer surgir resistência, porque o inconsciente, acostumado a esconder, teme o movimento de revelar. Mas, por mais incômodo que seja, cada emoção que emerge é uma oportunidade. Uma oportunidade de cura, de libertação, de reconexão. Então, quando essas emoções surgirem, em vez de fugir, sinta, observe, permita, com amor, com gentileza, como se estivesse segurando no colo aquela criança que um dia teve que... E com o tempo, talvez dias, talvez meses, você começará a notar algo sutil, mas imenso. Sua criança interior começará a confiar em você. Ela começará a se mostrar, a se abrir, a brincar, a sonhar de novo. E aí,
o mundo externo muda. Porque, como Jung dizia, aquilo que não enfrentamos no nosso interior se manifestará como destino. Ou seja, a vida que você vive fora é um espelho do que está acontecendo dentro. Se você quer mais amor, cultive amor dentro de você. Quer mais paz? Acolha sua própria alma. Se deseja relações mais saudáveis, comece por se relacionar com sua própria história com respeito, com presença, com verdade. E o mais bonito disso tudo é que nunca é tarde para começar. Não importa sua idade, sua trajetória, os traumas que carrega, sua criança interior ainda está aí, esperando você parar por um momento, olhar nos olhos dela e dizer: agora eu estou aqui, eu vou cuidar de você. E quando esse cuidado se torna real, quando você oferece à sua alma o que ela tanto precisou, você percebe que tudo aquilo que passou a vida buscando nos outros sempre esteve dentro de você. Comenta aqui embaixo se essa mensagem falou com o seu coração. Tudo que eu busco fora, eu posso encontrar em mim. Isso ajuda você a afirmar sua intenção e também inspira outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Clique agora em inscrever-se e ative o sininho. O canal Mentalidade Inabalável é o seu espaço seguro para mergulhar, para despertar, para se lembrar de quem você é. E no próximo bloco, vamos explorar como essa reconexão com a criança interior e a energia feminina se manifesta na prática, no cotidiano, nas escolhas, na forma como você vive o presente. Não perca! A transformação está acontecendo e ela começa dentro de você. Você já se pegou mergulhado em distrações sem motivo claro? Trabalhando demais, rolando infinitamente a tela do celular, entrando e saindo de relações confusas, consumindo conteúdo em excesso, como se estivesse fugindo de algo que nem sabe nomear. Jung já dizia: a psique cria mecanismos de defesa para não tocar a dor. E um dos mais comuns é justamente esse, a distração. Fugir parece mais fácil do que sentir. Mas aqui está uma verdade que pode doer mais que qualquer lembrança. A dor que você evita não desaparece. Ela se acumula, fica alojada no corpo, nos pensamentos, nos hábitos e até nas doenças. Ela mora no silêncio não ouvido. Um dos sinais mais gritantes interior ferida é o vazio. Aquela sensação de que falta algo, de que por mais que você conquiste, tenha amigos, se relacione, viva experiências, sempre existe um buraco. Você sente que nada preenche e tenta preencher com o externo, mais afeto, mais sucesso, mais validação. Mas o vazio, como Jung nos ensinou, não é uma ausência a ser tapada com distrações. É um chamado. Um grito sutil do inconsciente dizendo: ei, você esqueceu de mim? Você parou de me ouvir? Esse vazio é o espaço da sua criança interior pedindo reintegração. Ela não quer que você volte ao passado para sofrer. Ela quer que você volte ao passado para ressignificar, para transformar. E quando você começa esse processo de cura, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. Talvez no início você sinta um aumento de tristeza, nostalgia, até raiva. Mas entenda, essas emoções não são o problema. Elas são o convite à cura. Elas te mostram o que você guardou para sobreviver, mas agora precisa expressar para viver plenamente. Permita-se sentir. Escreva o que sente. Medite sobre isso. Dance, chore, pinte. Grite, se for preciso. Toda forma sincera de expressão é um caminho de reconexão. Cada vez que você faz isso, está liberando energia que estava congelada no tempo. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Você começa a reconhecer duas vozes dentro de si: a voz do ego e a voz da criança interior. O ego, como Jung descreveu,
É o mecanismo que tenta te proteger, mas muitas vezes prende-te. É a voz que julga, que diz que você não é boa o suficiente, que precisa se esforçar mais, que não pode confiar, que precisa manter controle. Essa voz vem do medo, do condicionamento, do trauma. Mas a criança interior tem outra voz, mais pura, mais espontânea. É a voz que diz: eu quero ser amada, eu tenho medo, eu só queria colo, eu só queria brincar, eu só queria ser aceita, mesmo sendo imperfeita. Quando você começa a escutar essa voz, sua intuição renasce. E Jung nos lembrava sempre: a alma sabe o caminho. O inconsciente tem uma sabedoria profunda, basta aprendermos a escutar. Muitas vezes você vai perceber que as respostas que buscava do lado de fora sempre estiveram dentro. Mas o ruído do mundo e da sua própria mente te impediu de ouvir. E aí algo surpreendente acontece. As relações à sua volta começam a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou internamente. Você começa a perceber que muitos padrões repetitivos em sua vida, relacionamentos, não eram sobre as outras pessoas, eram sobre as feridas não curadas dentro de você. Já sentiu que sempre atrai o mesmo tipo de parceiro? Já percebeu que certas situações dolorosas se repetem com pessoas diferentes? Isso não é coincidência. Jung nos ensinou que o inconsciente se manifesta por repetição até que seja compreendido. Ou seja, se você não cura uma ferida, você tende a recriar inconscientemente a situação que originou essa dor, na esperança de que, dessa vez, tenha um desfecho diferente. Mas isso raramente acontece sem consciência, sem cura, sem presença. E aqui está uma das verdades mais libertadoras desse processo. Você não precisa continuar revivendo os mesmos dramas para curar. Você pode parar o ciclo. Você pode ser a primeira mulher da sua linhagem a dizer: basta, eu escolho a cura. A transformação não está em encontrar a pessoa certa, o trabalho certo, o elogio certo. Está em olhar para dentro e dar à sua criança o que ela nunca teve. Acolhimento, escuta, ternura, verdade. E você pode começar agora. Deixe nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você mais sentiu esse vazio que falamos aqui. Você já tentou preenchê-lo com o mundo externo? Vamos criar um espaço de partilha e apoio. Muitas pessoas estão vivendo isso em silêncio, e talvez o seu comentário seja o acolhimento que alguém precisa hoje. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixe o like para que o YouTube entenda que mais pessoas precisam ouvi-lo. Se inscreva no canal Mentalidade Inabalável, porque ainda temos muita jornada de autoconhecimento pela frente. Esse é o nosso espaço sagrado de despertar. E estamos só no meio do caminho. Muitas vezes, sem perceber, repetimos padrões da nossa infância. Não porque queiramos sofrer, mas porque o inconsciente está tentando resolver algo inacabado. É como se, em silêncio, ele nos dissesse: vamos tentar de novo. Talvez dessa vez a história tenha um final diferente. Mas aqui está a verdade, que Carl Jung nos ensinou com profundidade. A cura não está em repetir a história com outra pessoa. A cura acontece quando você desperta, quando você toma consciência, quando você escolhe escrever uma nova narrativa, por dentro. E quando isso começa a acontecer, tudo muda. Você para de atrair relações baseadas na carência. Você deixa de viver em busca de aprovação porque aprende a se validar. Você não precisa mais que o outro te escolha, porque finalmente você se escolhe. E algo mágico acontece. As pessoas ao seu redor também mudam. Você começa a atrair conexões mais autênticas. Pessoas que estão em sintonia com o seu crescimento, que te respeitam, que te valorizam por quem você é
e não pelo que você faz ou representa. Mas a transformação mais poderosa não acontece nas relações externas. A verdadeira revolução acontece na relação com você mesma. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos. Mas isso só é possível Damos permissão para integrar todas as partes da nossa psique, inclusive aquelas que por anos rejeitamos, escondemos, evitamos. E curar a criança interior é uma das chaves mais importantes dessa integração. Nesse processo, você começa a perceber que muitas das crenças que carrega sobre si mesma nem são suas. Talvez você tenha crescido acreditando que não era boa o suficiente, que precisava fazer tudo certo para merecer amor, que era inadequada, invisível, insuficiente. Mas de onde vieram Ideias? Na maioria das vezes, essas crenças foram absorvidas na infância. Foram interpretações que sua mente fez, ainda imatura, sobre as experiências que viveu. Mas atenção, elas não são verdades, são apenas histórias, histórias antigas e histórias. Podem ser reescritas. Curar é isso. É escolher conscientemente qual história você quer contar sobre si mesma daqui para frente. É parar de repetir o roteiro do passado. É escrever um novo capítulo, baseado não na dor, mas no amor próprio, na aceitação, na autenticidade. E quando você faz isso com presença, tudo em sua vida começa a se alinhar. Você começa a atrair oportunidades, pessoas e experiências que refletem esse novo nível de consciência. Não por mágica, mas porque você se reconectou com quem realmente é. Essa jornada de cura é, acima de tudo, um processo de autodescoberta, de reconexão com sua essência, de transformação de dentro para fora. Mas sim, isso exige coragem, porque ao curar, você vai tocar dores que estavam há muito tempo. Vai precisar olhar para partes suas que evitou por anos, mas do outro lado disso, existe uma liberdade que poucas pessoas neste mundo têm a chance de experimentar. A liberdade de viver como você verdadeiramente é. E nesse momento, algo grandioso acontece. Você percebe que tudo aquilo que sempre buscou nos outros, amor, aceitação, segurança, sempre esteve dentro de você. Você descobre que nunca precisou ser mais perfeita, mais bonita, mais inteligente, mais forte. Você sempre foi suficiente. Você sempre foi digna de amor. A única coisa que faltava era você se dar isso. E aí, você começa a perceber mudanças sutis, mas extremamente poderosas. Situações que antes te desencadeavam dor ou raiva, já não te atingem da mesma forma. Não porque o mundo exterior mudou, mas porque a sua percepção interna evoluiu. Jung dizia: o mundo exterior é apenas um reflexo do nosso mundo interior. E se antes você vivia com a sensação de estar em defesa constante, de que ninguém te entendia, de que você precisava provar algo o tempo inteiro, é provável que isso tenha vindo de uma ferida antiga, de uma criança que nunca se sentiu realmente ouvida ou reconhecida. Mas agora você está escutando, você está acolhendo, você está amando. E quando isso acontece, você não precisa mais buscar validação fora. Você se torna a sua fonte. Isso não quer dizer que os desafios desaparecem. A cura não é um ponto de chegada. É uma jornada contínua. Haverá dias em que você vai empoderada, inteira, em paz. E outros em que antigas feridas vão tentar reaparecer. Mas agora você tem ferramentas. Agora você sabe o caminho. Agora você não está mais dormindo diante da sua própria dor. E se esse bloco tocou você, comente aqui embaixo. Qual crença sobre você mesma você está pronta para reescrever?
Vamos compartilhar, abrir espaço para a transformação e mostrar umas às outras que ninguém está sozinha nesse processo. Deixe seu like se esse vídeo está despertando algo aí dentro. E se ainda não fez isso, se inscreva agora no canal Mentalidade Inabalável. Estamos construindo uma comunidade de cura, de presença, de expansão. E você faz parte disso. Haverá momentos nessa jornada em que você sentirá que está regredindo, como se tudo o que conquistou tivesse se perdido, como se de repente estivesse de volta ao ponto de partida. Mas respira, olha com mais calma. Cada passo conta. Cada escolha, mesmo que pequena, está te levando adiante. Toda vez que você opta por se tratar com compaixão em vez de autocrítica, você está reescrevendo um padrão antigo. Cada vez que decide se ouvir, em vez de se silenciar, você está construindo uma relação mais amorosa consigo mesma. Esse é o verdadeiro avanço. Acolher-se onde antes se machucava. E um dos aspectos mais transformadores desse processo é perceber que você não precisa mais do reconhecimento dos outros para saber o seu valor. Desde muito cedo, muitas mulheres foram ensinadas que precisam merecer amor, ser boas, suficiente, agradáveis, correspondentes às expectativas externas. Como se a sua autoestima dependesse de ser validada pelo olhar do outro. Mas essa é uma ilusão, um ciclo exaustivo que nos afasta de quem somos. O verdadeiro amor próprio não nasce da aprovação externa. Ele floresce quando você se dá permissão para validar a si mesma. E quando isso acontece, algo impressionante muda. Você se torna magnética. Não porque esteja tentando chamar atenção, mas porque a energia que você emana agora, de um lugar de inteireza. Jung falava sobre a integração da sombra como um passo essencial para o crescimento pessoal. E aqui está algo importante. A sombra não é algo ruim. Ela é simplesmente aquilo que você escondeu, reprimiu, deixou para trás para ser aceita. Talvez, em algum momento da sua vida, te disseram que sua voz era demais, que seus sentimentos eram exagerados, que expressar suas necessidades era egoísmo. E então, você aprendeu a se calar, a se diminuir, a se moldar. Integrar a sombra, recuperar essas partes perdidas de si mesma, é se permitir ser inteira, sem medo do julgamento. E isso transforma profundamente a forma como você lida com seus limites. Muitas mulheres com feridas emocionais sentem que precisam dizer sim para serem amadas. Você já se viu cedendo, engolindo palavras, tentando manter a paz às custas de si mesma? Mas quando a cura começa, você entende. Estabelecer limites não é egoísmo, é autocuidado. É amor próprio em ação. Dizer não quando você é um ato de respeito. É uma forma de proteger sua energia, de se honrar. E quanto mais você faz isso, mais você atrai pessoas que respeitam quem você é, de verdade. Curar não significa que você nunca mais vai sentir dor, medo ou insegurança. Significa que quando esses sentimentos surgirem, você saberá o que fazer com eles. Eles não te controlarão mais. Você os acolherá com consciência, não com reatividade. E essa é a verdadeira liberdade emocional. E essa liberdade não transforma apenas o seu mundo interno. Ela se reflete também no corpo, na saúde, na energia que você carrega no dia a dia. Muitas vezes, doenças recorrentes, fadiga crônica, insônia, ansiedade intensa estão ligadas a feridas emocionais não resolvidas. Jung dizia algo profundo: aquilo que não enfrentamos no consciente reaparece como destino. E esse destino pode se manifestar como sintomas, padrões repetidos, dores que parecem não ter origem. Mas quando você começa a liberar essas cargas, solta o peso que carregou por anos, algo muda.
Seu corpo sente, sua mente descansa. Seu sistema nervoso sai do estado constante de alerta. Você dorme melhor, respira mais leve, sente-se mais presente, mais conectada com a vida. E essa talvez seja uma das recompensas mais belas dessa jornada. Redescobrir-se. Sentir no corpo e na alma que você não precisa mais se adaptar para caber. Porque agora, finalmente, você pertence a si mesma. Se esse bloco ressoou com você, deixe nos comentários. Limite, você está pronta para estabelecer em nome da sua cura? Vamos criar um espaço de apoio, de força, de verdade. Curta o vídeo se algo tocou o seu coração e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, a sua jornada de cura é levada a sério e você nunca estará sozinha nesse caminho. A paz que você tanto buscava sempre esteve aí, dentro de você, só que encoberta. Ofuscada por anos de dor, de medo, de necessidade aprovação, de sobrevivência emocional. Mas à medida que você caminha, passo a passo, nessa jornada de cura, algo muda. Você começa a perceber que o que antes parecia impossível, agora se torna natural. Aquilo que antes causava ansiedade, hoje já não te abala da mesma forma. Onde antes havia medo, agora você sente confiança. Onde havia dúvida, começa a surgir uma certeza silenciosa, porém firme. Não é que a vida ficou mais fácil. É que você mudou a maneira como se relaciona com ela. Criança interior começa a se curar. Uma nova mulher nasce, mais forte, mais consciente, mais inteira. E esse renascimento vai muito além de uma mudança interna. Ele transforma tudo. A forma como você se vê, como se trata, como se posiciona no mundo. Agora, você já não espera mais que alguém venha te resgatar. Você entende que é a única que pode se salvar. Agora, você já não busca amor desesperadamente em fontes externas. Você compreende que o amor mais importante, o mais poderoso, é o que você mesma decide se dar. Agora, você já não se sente insuficiente, porque finalmente reconhece que sempre foi suficiente. E nesse ponto, você enxerga com clareza. Curar a si mesma não é apenas um presente para você, é um presente para o mundo. É um ato de coragem que ecoa em futuras gerações. Cada vez que você escolhe quebrar um padrão tóxico, cada vez que diz basta para o que machuca, cada vez que decide não repetir a dor que um dia te ensinaram como normal, você abre um novo caminho. Um caminho de libertação, não só para você, mas para todas as mulheres que virão depois de você. Porque quando uma mulher se cura, a energia dela muda, a forma como ela ama, fala, se movimenta, tudo muda. E essa transformação não passa despercebida. Ela se torna inspiração, farol, exemplo vivo de que é possível viver com autenticidade, com dignidade, com amor próprio. Essa jornada é sua. Só você pode dar o primeiro passo. Mas uma vez que você dá, eu te garanto, você nunca mais será a mesma. Porque uma vez que você olha para si mesma com amor verdadeiro, uma vez que você reconhece seu valor inegociável, não tem mais volta. Esse é o momento. Essa é a sua chance de recuperar tudo o que sempre foi seu. E quando você começa a viver a partir dessa nova consciência, tudo muda ao redor. As relações que antes eram fonte de dor perdem o poder de te ferir. Os padrões que pareciam inescapáveis começam a desaparecer. Você não vibra mais na mesma frequência das suas feridas. Você se expande, se liberta e começa de verdade a viver. Carl Jung dizia que quando você se reconcilia com todas as partes de si mesma, você se torna um ser completo. Esse é o maior presente dessa jornada. Recuperar sua autenticidade, seu poder, sua capacidade de viver não a partir do medo,
mas do amor. Comenta aqui embaixo. Eu escolho viver a partir do amor, não do medo. Esse comentário é um compromisso consigo mesma, um lembrete, um marco. E se esse vídeo está tocando algo Canal dentro de Mentalidade você, se Inabalável. inscreve no... Aqui você encontra conteúdo profundo, verdadeiro e transformador para a sua jornada de cura e evolução. A cura da sua criança interior é só o começo. Você está prestes a acessar algo ainda maior, o poder de criar sua própria realidade. Imagine o que seria acordar todos os dias com a certeza de que você não precisa mais se ajustar, se esconder ou se diminuir para ser amada. Imagine viver em paz com quem você é, com leveza, com clareza, com amor. Essa é a verdade e ela está nas suas mãos, basta escolher. Você chegou até aqui, respira fundo. Essa jornada, essa travessia pela sua própria alma, pelo resgate da sua criança interior, pode até parecer solitária às vezes, mas a verdade é, você nunca esteve sozinha. Existem milhares de pessoas, mulheres, homens, seres humanos inteiros, despertando, silenciosamente, corajosamente, dia após dia. Gente que, como você, está quebrando padrões. Gente que está começando a perceber que a chave agora sempre que você esteve, agora que sentiu, agora que entendeu. Você tem um papel que vai além da sua própria cura. Você pode ser a ponte para alguém que ainda não sabe que existe saída, que ainda está presa num ciclo de dor que não entende, que ainda não descobriu que a liberdade começa dentro. Se essa mensagem ressoou com você, se em algum momento deste vídeo algo dentro de você despertou, se você sentiu aquele arrepio no peito, ou se lágrimas vieram sem aviso, pode parecer pequeno, mas não é. Talvez uma amiga sua precise ouvir exatamente isso, hoje. Talvez uma irmã, uma colega de trabalho, uma mulher que você nem imagina esteja à beira do colapso, mas também à beira do renascimento. Você pode ser esse elo, essa palavra, esse gesto. E aqui vai um convite sincero. Deixe seu comentário. Me conta, o que mais te tocou nessa mensagem? Qual parte ressoou mais forte? Você já reconhece a sua criança interior? Quais padrões você percebe se repetindo nos relacionamentos? Quando você compartilha sua história, você ativa o poder da identificação. Você diz a outra mulher: ei, você não está louca, nem fraca, nem errada. Eu também senti isso. E esse gesto pode mudar uma vida. Não subestime o poder da sua verdade, da sua vulnerabilidade, da sua coragem em se abrir. Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável e ative as notificações, porque aqui a gente continua essa jornada, juntas. Cada vídeo é um novo passo em direção à cura, à liberdade emocional. E cada vez que você comenta, curte ou compartilha, você não está apenas interagindo com um conteúdo. Você está ajudando essa mensagem a chegar mais longe, a romper barreiras, a tocar corações que talvez estejam há anos esperando por esse exato momento. Estamos criando uma comunidade, um espaço de gente real, que sente, que busca, que cresce. Pessoas que mesmo com medo escolhem curar, que mesmo com feridas escolhem amar, que mesmo cansadas Obrigada por estar aqui. Obrigada por se permitir ouvir e mais ainda por se permitir sentir. Você é parte disso tudo, você é importante e você tem dentro de si algo que ninguém pode tirar. A capacidade de se transformar, a força de renascer, a luz de ser quem você verdadeiramente é. Lembre-se, tudo o que você precisa para se curar já vive em você. A mudança que você tanto deseja começa em você. O amor que você procura já está dentro.
Não espere mais. Não duvide Seu mais. tempo. Esse é o seu momento. A mudança começa agora. A mudança começa com você.